Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo nessa aula aqui, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer à sala de aula. Sendo assim, vamos ao assunto. O assunto da aula de hoje se refere ao contexto de estatística. Vou começar a ensinar vocês nessa aula o que é estatística, para que ela serve e como descrever a informação para que eu possa afirmar que é uma informação referente à estatística. Então vamos lá. Ao se referir à estatística, eu preciso descrever como é que eu faço, tá? O que é que eu preciso para realmente classificar a informação como sendo uma informação estatística. E lembre, nós vemos estatística o tempo inteiro, quando você liga a televisão, quando você escuta o rádio, quando você olha para um jornal, quando você vai ao mercado, vendo, conversa com alguém, você sempre está escutando, tá? Isso é referente à estatística e tal. Mas como é o descritivo, como é que eu observo isso e como é que eu classifico a ideia de estatística? Então vamos lá. Diversos problemas que são de interesse de engenheiros ou pesquisadores têm por base a análise do conjunto de informações. Sendo assim, você já está familiarizado com muitas das práticas estatísticas, tais como realização de pesquisa, coleta de dados e descrição de populações. Essa coleta de informação, a sua análise visa, por vezes, fugir de um modelo determinístico. Como assim? Quando você começa a coletar informações, quando você começa a apurar as coisas, a gente tem a tendência de dizer, ó, se tal coisa é por causa disso daqui. Isso é a ideia de modelo determinístico. É um modelo que diz, se isso daqui é a mesma coisa de você olhar para o céu agora, imagine que tem uma nuvem, tá? Acinzentada, você dizer, se existe uma nuvem acinzentada, então vai chover. Então, a gente busca, quando coleta esses dados, fugir de um modelo que diz, ó, se essa situação, então tem que ter isso daqui. Esses modelos, tá? Os quais podem não trazer a informação correta, porque do modo como eu estou dizendo para vocês, nem sempre a situação é do modo como eu estou olhando. Olhar uma nuvem no céu não significa, tá, que vai chover. Ou pode ter nenhuma nuvem no momento e daqui a pouco fechar tudo e começar a chuva. Sendo assim, entendo que a primeira coisa que se deve fazer é coletar informações. É isso que nós vamos fazer, coletar informações. Outro ponto importante é que coletar dados estatísticos acurados é frequentemente difícil e de alto custo. Por exemplo, a tarefa monumental do Censo Brasil. Quando você pega dados estatísticos para você ter uma precisão maior, tá? Demanda muito tempo, muitas observações e, consequentemente, vai demandar o quê? Muito dinheiro. Quando você vê o Censo Brasil, ele coleta informação do maior número de brasileiros possíveis. Eles não fazem análise com todo mundo, tá? É uma coleta de informações. Então, eles tentam coletar o maior número de informações possíveis para dar um direcionamento melhor. Sendo assim, dessa forma, pode-se dizer que em alguma fase de seu trabalho, o pesquisador depara-se com o problema de analisar e entender um conjunto de dados relevante ao seu particular objetivo de estudo. Ele necessitará trabalhar os dados para transformá-los em informações, para compará-los com outros resultados ou ainda para julgar sua adequação a alguma teoria. Como assim? Imagina que você pegou um monte de dados referentes, sei lá, na categoria a princípio, a inseto. Pegou um monte de dados. Dela você diz, ó, o inseto que tiver isso daqui, então ele se comporta desse jeito. Mas qual foi o detalhe na sua informação? Onde você coletou os insetos? Às vezes é um local específico. Então, para aquele local, ele se comporta de uma forma. Se você mudar o local, ele passa a se comportar de outro jeito. E aí a sua informação que você disse que era o comportamento geral, passa a ser um comportamento o quê? Local. Então, quando você pega a informação, você tem que ter cuidado na hora que você vai descrever o que acontece com base no que você viu.
Alguns exemplos aqui são o seguinte: ó, uma grande amostra de homens com 48 anos de idade foi estudada durante 18 anos, quase que não sai. Observou-se que, para os solteiros, aproximadamente 70% estavam vivos aos 65 anos, e para casados, 90%. O que é que essa informação quer dizer? Tempo! Se você for analisar ela, essa informação diz que o quê? Existe vida após o casamento. Como assim, professor? Porque todo mundo pensa, depois que eu morrer, eu casei, eu morri para o mundo. Não, não morreu não. Olha, você tem 20% de chance a mais de estar vivo, tá, aos 65 anos. Por quê? Pessoas casadas tendem a ter comportamentos de alimentares, comportamentos do dia a dia mais saudáveis e tranquilos, de modo a tentar permanecer o maior tempo possível com a sua parceria, tá? Sendo assim, ele toma mais cuidado com saúde, ele não vai para todo local, ele vai querer sair com sua parceria ou com sua família completa, tá? E aí ele vai escolher um local melhor, que é menos perigoso. Por isso que a chance de permanência de vida aumenta. Um exemplo disso daí pode pesquisar, pilotos de alta velocidade dificilmente são casados e ainda mais difícil ter filhos. Por quê? Porque quando aumenta o grau de periculosidade no seu trabalho, tá? Eles tendem a ir mais o quê? Mais devagar para chegar em casa, se encontrar com a parceria e com os filhos, tá? Isso é notório, é uma coleta de dados. Mas isso quer dizer que é realidade para todo mundo? Não. Não, não é. Certo? A gente sabe disso. O dia a dia mostra para a gente que essa coleta de dados é com referência a alguns pontos, mas a gente pode fazer outras análises. Tá? Outro exemplo que está aí, ó, de acordo com dados de pesquisas nacionais por amostra de domicílio, tá? Que é feito no censo, os dados aí são de 2022, 43,46% dos brasileiros se declararam como brancos, 45,34% como pardos, 10,17% como pretos e 1,02% como amarelos ou indígenas. Se você somar todas essas porcentagens aí, vai dar 99,99%. Tá? E a gente sabe que quando somar a porcentagem de toda uma pesquisa tem que dar o quê? 100%. E por que é que não está 100%? Porque aí está o 0,001%, que sou eu que me declarei azul com bolinhas amarelas. Tá bom? Brincadeiras à parte. O que é que ajudaria esses dados coletados? Vou fazer o seguinte, ó. Pessoas que se declaram de pele clara, e aí eu vou pegar o censo, por exemplo, para homens. Homens de pele mais clara tendem a ter câncer de pele com maior facilidade. Tá? Então, quanto mais claro for a sua pele, maior a probabilidade de você ter um câncer de pele. Em contrapartida, pessoas de pele mais escura, tá? E aí eu vou pegar, por exemplo, os que se classificam como pretos, eles têm uma chance muito maior de ter câncer de próstata do que homens de pele mais clara. Esses dados ajudam a gente para redistribuir como é que eu vou destinar os recursos, por exemplo, para tratamento de câncer. Se mais pessoas se declaram de pele mais clara, então vou ter que destinar mais recursos para tratamento de quê? De câncer de pele. Tá? Em contrapartida, para câncer de próstata, como menos pessoas se declaram de pele mais escura e tendo em vista também outras análises, eu vou precisar destinar um pouco menos de recursos. Pode ser um ponto de vista, não estou dizendo que isso é real, tá? Estou mostrando a vocês o que é que os dados analisados podem nos ajudar. Outra coisa, tá? Uma pesquisa feita. Todos os dados que eu estou pegando assim aleatórios, alguns são de livros, tá? De origem americana. Então a pergunta que vocês vão ver aí é o seguinte: ó, você acredita que quando grandes empresas lucram, isso ajuda a economia americana? 66% responderam que ajuda a economia. 13% responderam que não afeta a economia. 18% responderam que prejudica a economia. E 3% não opinaram. O que é que eu posso pegar de informação com base nisso? Veja, eu não sei quais foram os dados coletados, eu só tenho uma porcentagem aí. Então, posso analisar isso de várias maneiras diferentes. Tá? Uma grande empresa começou a lucrar.
Quais os pontos que eu poderia ver? Ora, ela começou a lucrar mais, então ela pode ter aberto mais postos de trabalho. Se ela abriu mais postos de trabalho, significa que mais pessoas estão empregadas. Logo, essas pessoas vão contribuir ainda mais com o pagamento de impostos ao governo, tá? Junto com a empresa que aumentou a sua lucratividade, ao mesmo tempo que mais pessoas vão ter recursos e que podem gastar esses recursos aonde? No comércio, vendendo mais móveis, vendendo mais eletrodomésticos. Então, isso pode ser uma observação. Só que outro ponto que eu posso analisar com a mesma ideia aí, as grandes empresas começaram a lucrar. Dois pontos aí. O primeiro, significa que ela pode ter investido em recurso tecnológico e diminuído aonde? Material humano. Ou seja, ela aumentou a lucratividade porque ela está tendo menos gastos com material humano. Despesas de saúde, porque o funcionário não vai cumprir a atividade, ele teria de cobrir, ou com outra pessoa pagar para outra pessoa fazer, demissões, trocas, e aí vai. Então ela lucrou mais porque ela fez essa troca. Ou então, ó, esse aumento de lucratividade que ela teve, o que é que acontece? Aumentou, expandiu o comércio dela, e isso empurra pequenas empresas para onde? Para locais e elas podem ir à falência. Não estou dizendo que isso acontece, eu estou mostrando a vocês que os dados e informações que estão apresentados aí podem direcionar a gente para várias formas de pensamento. Quando você pega informações para tentar estudar e determinar, tá, quais são as suas análises, você tem que ver todo o ambiente. E aí estão três exemplos de coisas que eu posso analisar de várias formas. Então, o que é que a gente precisa entender? Como é que eu pego a informação, como é que eu analiso ela e de que forma eu descrevo isso para as outras pessoas. Tá bom? Então, para que possamos fazer um bom estudo, precisamos entender alguns conceitos básicos que irão compor os nossos contextos e análises. Sendo assim, vamos começar definindo o que seriam dados, os quais compõem os conceitos mais básicos da estatística. Vejam que eu falei várias vezes: dados, 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 dados. Você, quando pega, liga a televisão, que vai ver, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, de acordo com os dados coletados, de acordo com as informações. O que seriam dados? Tá? Vocês já têm a compreensão. Tanto é que quando eu falei, ninguém estranhou eu utilizar a palavra dados, porque nós temos por compreensão que dados nada mais é, tá, do que coleta de informação. As informações recebidas são os dados. E a gente sabe isso do dia a dia, a gente vê isso várias vezes. Dessa forma, os dados consistem em informações provenientes de observações, contagens, medições ou respostas. Tá? Você pode observar o comportamento de um inseto. Você pode fazer uma contagem da proliferação de mamíferos no ambiente, medições de árvores à medida que o tempo vai passando e respostas para questionamentos que vocês vão fazendo. Então, tudo isso, esse conjunto de informações que vocês recebem, compõe o que a gente chama de dados. E sendo assim, ó, na maioria do conteúdo ministrado, vamos referenciar os dados, podendo denominar estes como variáveis. Por quê? Tá? E terminando a definição, essa ideia é geralmente aplicada dependendo do contexto do pesquisador, o qual se faz o estudo. Por que variáveis? Porque tudo que você pergunta, você vai analisar o comportamento dela. Tá? O comportamento que eu digo é o quê? O que é que eu estou querendo com o contexto? E você pode pegar o quê? Várias informações. Cada informação diz uma coisa, ou seja, as informações que você coletou são diferentes. Por isso, são o quê? Variáveis. Elas podem mudar de um contexto para outro. Tá bom? Então, os dados são as nossas o quê? Variáveis. Se você ligar para alguém e perguntar o que é que você acha, tá, sobre tal serviço, alguém diz, eu dou nota 9, o outro diz, eu dou nota 6, eu dou nota 8, ou seja, você fez uma mesma informação, mas mas as respostas que vocês estão recebendo são diferentes, ou seja, elas são o quê? Variáveis. Tá bom? Vamos lá. Com base nisso, a gente pode definir estatística como sendo o quê? A definição seria: a estatística é a ciência que trata da coleta, organização, análise e interpretação dos dados para a tomada de decisões. Tá?
E, ainda com relação aos dados, há dois tipos de conjunto usados na estatística, que é a população e a amostra. A gente sabe disso, a gente já conhece essa descrição. Tá? O que é a população e o que é a amostra? Tempo! Você já deve ter respondido, deve ter pausado o vídeo. População é quando você pega o quê? Peguei toda a informação, vou analisar tudo. Então, toda a informação coletada forma a tua população. Só que se você não utilizar tudo para analisar um contexto, você pegou uma amostra. Por isso, ó, você quando vai fazer exame, você tira o quê? Uma amostra de sangue. É um pouquinho do seu sangue, não tira tudo. Porque senão, infelizmente, você vai para um canto de paz, tá? Ou não, não sei, tá? Então você tira um pouquinho, você pega uma amostra de saliva, você pega uma amostra de cabelo. Então a amostra é um pedacinho de toda a informação que você teria. Vale ressaltar que matematicamente uma amostra é um subconjunto de uma população. Ou de uma maneira mais simples, uma amostra deve ser representativa de uma população, de modo que seus dados possam ser usados para tirar conclusões sobre aquela população. Como assim, ó, na hora que você está analisando? Imagina que você vai fazer uma pesquisa eleitoral. Se você perguntasse, tá, tomasse a informação somente em um bairro da sua cidade, você poderia dizer que aquela coleta de informação é boa para dizer se o candidato tem aquela quantidade de votos, sim ou não? E a resposta é não. Porque na hora que você foi coletar uma informação, pegou uma amostra, você foi o quê? Bem direcionado. Foi só em um local. E os demais a analisar. Então, quando você vai fazer uma análise, quanto mais coleta de dados diferentes você puder pegar sobre o mesmo conteúdo, melhor vai ser a sua análise, tá bom? Então, quando os dados amostrais são coletados usando-se um método inapropriado, eles não podem ser usados para tirar conclusões sobre a população. Como eu disse, pegar os dados de um canto só não vai lhe ajudar. O sangue coletado no seu braço é bom porque ele circula no corpo inteiro. Então, tanto vai tirar do braço, da perna, da mão, tá bom? Não importa. Ele é o sangue que está o quê? No seu organismo inteiro. Agora, se você vai pegar uma coleta de dados sobre o comportamento de um inseto e pega só do lado da sua casa, você não pode afirmar que aquele comportamento se repete em toda a cidade. Tá? Você não pode afirmar isso. Então, podemos então definir a ideia de parâmetro e estatística da seguinte forma. Um parâmetro é a descrição numérica de uma característica populacional. E uma estimativa ou estimador, uma estatística ou estimador, é a descrição numérica de uma característica amostral. Qual é a diferença? Se você analisa todo mundo, você analisou um parâmetro. Se você pegou a análise dentro de uma amostra, você chama isso de quê? Estatística. Só isso. A diferença é onde você está tirando. Da população, parâmetro. Da amostra, estatística. Só isso. E quais são os símbolos que geralmente você pode observar? Tá bom? Tem símbolos para dizer. Os símbolos são os seguintes. Ó. Quando você trabalha com populações, ou seja, com parâmetros, você tem símbolos que determinam valores numéricos, como sendo média, variância, desvio padrão e proporção. Então, a média seria essa letra aí, ó, que parece um M puxadinho, o nome é μ, tá? A variância, isso daí, a letra que está aí é o sigma, tá? O sigma minúsculo, sigma ao quadrado, o desvio padrão é o sigma e a proporção é o π. Quando você vai pegar para dados estatísticos, quando você pega em livros, se ele está analisando estatística, ele pega, por exemplo, a média é uma letra maiúscula com a barra em cima. A variância é um S maiúsculo elevado ao quadrado. O desvio padrão é um S maiúsculo. E uma proporção que ele está pegando, a gente sabe que é proporção, é um pedaço do todo também, é uma letra minúscula com acento circunflexo em cima. Tá? Então você tem isso daí. Então as letras é só para dizer se você está mexendo com uma população ou com uma amostra. Só para isso. E detalhe: para estudos de estatísticas, devemos ter em mente que este possui dois ramos principais: a estatística descritiva e a inferencial. O que diferencia as duas? É o seguinte: ó,
A estatística descritiva é o ramo da estatística que envolve a organização, o resumo e a representação dos dados, ou seja, você vai descrever aquilo que você pegou, coletou de informação. Então você vai descrever. Como assim? Você pegou informação sobre cor de olhos da população da cidade de Patos. Então você vai descrever isso, tá? Você organizou os dados, você resumiu isso e você vai representar. Como assim? Quantidade de pessoas de olhos claros, quantidade de pessoas, você foi descrevendo. A estatística inferencial é o ramo da estatística que envolve o uso de uma amostra para chegar a conclusões sobre a população. Como assim? Tendo em vista que a maioria das pessoas na cidade de Patos que nasceram lá nos últimos 30 anos tem esse tipo, esse de problema congênito, então leva-se a acreditar que daqui a tantos anos a gente teria uma população com esse problema. Tá? Então você pega a estatística, vai pegar a análise de uma amostra e tentar, ó, a partir dessa amostra, dizer o que é que vai acontecer. Tá? Para todo mundo. Então, uma ferramenta básica no estudo da estatística inferencial é o que? A probabilidade. Significa, eu vou pegar um pouquinho para analisar o que pode acontecer com todo mundo. Tá? Volta para mim. Sendo assim, esse primeiro passo da estatística, que a gente já tem por base, tá? É só o ato de que pegar a informação, coletar, analisar. E quando você faz isso, você está fazendo estatística. O que eu coloquei aí no contexto é só para você ter ideia. Se você pegar um livro, se você for ver um vídeo no YouTube, saber o que é que cada ato está se referindo. Ah, é porque. Por que é que ele está chamando parâmetro e o professor não está pegando parâmetro? Porque você sabe que parâmetro é utilizado para quando analisa o quê? Uma população. Ah, é uma amostra. Ah, é um pedacinho. Tá? Por isso que a estatística é baseada em quê? Em pedaços, que é muito difícil você analisar sempre tudo. Tá? É muito difícil. Sendo assim, tá? Essa aula é bem básica, só para a gente compreender, diferenciar para o que a gente pegar de contexto, saber do que ele se trata. Então é isso. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!